Fique agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Aqui mais uma vez, Sandra Ribeiro, com o programa Consciência em Movimento. E vamos aqui dar continuidade ao nosso tema que nós começamos lá. Hoje é o terceiro episódio do Pinóquio e a sua história. Hoje nós vamos falar um pouquinho do circo, Pinóquio no circo, né? Lembrando que no primeiro nós falamos um pouquinho de como ele surgiu, no segundo nós falamos sobre a fase dele a entrada na escola, né? O seu conhecimento, seus primeiros contatos com uma sociedade fora da família. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Quando ele começa a entrar em contato com a questão do ego, né? Começa a ele começa a perceber que, nossa, isso para nós também, né, acontece, como nós somos levados, né, pelos excessos de elogio, pelos excessos de admiração. É o nosso ego, né? Então, o que aconteceu com o Pinóquio, quando ele vendeu o seu ingresso lá, os seus livros, né, para comprar o ingresso, para ir até o circo, assistir a um espetáculo, e lá, no espetáculo mesmo, ele também foi levado a ser o espetáculo, parte do espetáculo. O dono do circo percebeu, né, que ele tinha muitas habilidades que os outros bonecos ali não tinham. Pinóquio podia falar, podia se movimentar, dançar. Ele caía feito um bobinho, né? E todo mundo dava risada porque ele não percebia, mas ele estava sendo usado, né, para enriquecer o dono do circo, enfim. E aí tá. Como acontece conosco também, né? Muitas vezes nós somos levados, né, pelo excesso de elogio. O Pinóquio, ele ouvia dizer, né, ouvia que ele era um bom ator, que ele podia ganhar muito dinheiro, podia ganhar a vida ali com aquilo. Não precisava mais estudar. Olha, que interessante, né? Não precisava mais do estudo. Era só ir lá trabalhar e ganhar seu dinheirinho, né? E ali ele acabou sendo preso, né, pelo dono do circo, onde depois do espetáculo o dono do circo não queria mais deixá-lo ir embora. Enfim. E depois aconteceram algumas coisas que ele conseguiu sair dali, mas ao mesmo tempo, assim que ele saiu, ele voltou a entrar em contato com outras crianças que também não eram assim tão amiguinhas, né? E uma dessas crianças já era um adolescentezinho, né? Que queria levá-lo para um outro lugar. E esse outro lugar, eles, depois do circo, né, eles achavam que era o paraíso das crianças. Por que o paraíso das crianças? Porque lá não precisava estudar. Lá a gente podia brincar o tempo todo, né, sem responsabilidade. Lá eles falavam que era a tal da Ilha dos Prazeres, né? Lá a gente podia comer, beber à vontade, brincar o tempo todo, não precisava estudar, não precisava ter responsabilidade de nada. E era tudo de graça. Era muito interessante, né? Um lugar assim, quem não quer? E aí o Pinóquio, né, levado pelo seu melhor amigo, né? Ele considerava
todo mundo que se mostrava muito amigo era o melhor amigo dele. E a consciência dele, o brilhinho, sempre do lado. Pinóquio, não faça isso. Não se deixe levar, não se iluda. Isso é mentira. E aí foi onde ele começou a entrar em contato com a mentira. Né? A gente lembra de Pinóquio, lembra da mentira. Né? Vamos chegar nesse episódio aí que é interessante. Foi onde ele começou a perceber que, assim, entrar em contato com a mentira no sentido de que as pessoas começavam a mentir. E ele se iludia, achando que era verdade, né? Não sabia, até então ele não tinha contato com isso, mas, enfim. E aí, a consciência dele, de um lado, falando, Pinóquio, esse é o caminho errado. Aí a consciência vinha aqui, o caminho certo é por aqui. Você vai se arrepender, você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender. E o caminho certo é esse aqui. E sempre a consciência tentando ajudá-lo, né? Mas nesse momento, como ele estava assim, começando a entrar na adolescência, e adolescente normalmente não ouve os adultos, não ouve a consciência, né? E aí acaba caindo, às vezes, em questões não muito agradáveis, que são difíceis depois de sair delas, né? Mas, os amiguinhos dele, os amiguinhos, né? Vamos lembrar, vamos lá para essa ilha. Essa ilha vai nos trazer muita alegria, muita felicidade, e facilidade, né? Lá a gente come, bebe à vontade e não tem a responsabilidade, não precisa fazer nada, tudo de graça. Ai, que legal, né? E aí, como o Pinóquio estava começando a entrar em contato com o mundo, né? Descobrir o mundo, ele também, mais uma vez, se deixou iludir pelo mundo das ideias, né? E, ok, aí ele foi para essa tal ilha dos prazeres lá, né? E aí na história, naquela época, era possível acontecer coisas do tipo, chegando na Ilha dos Prazeres, aquela criança que estava ali por um tempo, né? Ela era usada de uma forma que, até então, para não sair daquela ilha, era escravizada, podemos dizer assim. E se ela fosse um pouquinho rebelde, ela se tornaria começava a nascer as orelhinhas do burrinho, né? Essa é uma história interessante que às vezes a gente fala, né? Que se você não estudar, você vai se tornar burro. Se você não sei o que, você é burro mesmo, asno, coisas assim. A gente até dá dó do animal, né? Porque o animal não tem culpa dessas histórias, mas é mais ou menos isso, né? Lá na ilha, quando a criança era um pouquinho rebelde, ela começava a crescer as orelhinhas, ela crescia lá para cima, né? E a boquinha começava a arredondar e crescer também, o nariz, e aí ela se tornava, o rabo crescia, né, como um rabinho de burro mesmo, e naquela época era possível o ser humano se tornar um burrinho, um animal. E na história fala, né, que toda criança que chegava na ilha, ela não saía da ilha. Ela se tornava um burrinho, burro de carga, burro o escravo, né, daqueles que estavam naquela ilha, levavam as crianças para a ilha. Enfim. E como lá tinha esse nome, né, a Ilha dos Prazeres, todo mundo que ia para lá, toda criança que ia para lá,
ia iludida, achando que a questão da escola, né, os pais estão errados em dar a escola, dar responsabilidade. Quando você come, você se alimenta dentro da sua casa, você tem, pelo mínimo, tirar seu pratinho dali e colocar na pia, né? Quando muito você tiver condições de começar a lavar o seu pratinho, aquilo que você usou, você sujou, lavou, né? Tirou do lugar, usa, mas coloca de volta. E na Ilha dos Prazeres não precisava nada disso, né? Então a gente vai iludido para lá. Aí, como, né, falava, tinha as bebidas, tinha as comidas e tinha todo tipo de prazer que uma criança, um adolescente começa a entrar em contato. Enfim. E aí, o Pinóquio, ele se prende lá, e aí tem um momento em que a consciência dele, como ela está à frente das crianças, à frente dele, ela percebe tudo isso e vai tentar avisá-lo. Olha, Pinóquio, vocês que estão aqui, as crianças que estão aqui, aquelas que estão há mais tempo, elas acabam se tornando um animal, né? Enfim, e não pode sair da ilha, não pode mais ver seus pais, não pode mais. E é onde o Pinóquio para e, puxa, mas eu nunca mais vou ver meus pais, meu pai, né? Meu criador. Aí falam para ele que não, até o dono do recinto ali, né, que coordena tudo, fala, não, agora a sua família está aqui. E aí é onde cai a consciência, ele percebe, nossa, como eu fui bobo, como eu me iludi, como eu fui cair, mais uma, né, mais uma vez, como eu fui cair na ilusão, achando que a facilidade ali era, né, ia me ajudar. Mas, enfim. Aí tem um momento em que ele começa a se revoltar, que querer sair da ilha, querer sair dali para voltar para sua casa. E aí ele é preso, né? Colocam o Pinóquio dentro de uma gaiola e ali não consegue sair mais. Aí é o que o negócio pega, né? Onde, puxa vida, já entendi que eu pisei na bola, entendi que eu fiz besteira, e agora o que eu faço? E a consciência, né? Sempre ali, falando de um lado, falando de outro. Aí a consciência percebe que não pode fazer mais nada naquele momento. Ela fala assim, pede ajuda para sua fada. Foi ela que te deu a vida, então ela vai te ajudar. Aí ele chama. E é engraçado, né? A gente conversando aqui. Quantas vezes nós não chamamos a nossa fada, a nossa madrinha, o nosso mentor, o nosso, né? Seja lá o que for. Porque a gente tem recurso tanto físico quanto espiritual, mas muitas vezes nós entramos no circo e a gente acaba se envergonhando das besteiras que faz, e aí por vergonha, por medo, por ego, a gente acaba não chamando nossos mentores para ajudar. Mais uma vez, a gente entra no orgulho e não chama. E às vezes a gente precisa entrar na gaiola, entrar no fundo do poço para poder entender que, peraí, preciso fazer algo para sair daqui, que o negócio não tá bom, né? E aí aparece a fada. Ele chama, ela aparece. No que ela aparece, ela questiona, Pinóquio, por que você está aqui? O que aconteceu? Como você veio parar aqui? Aí o Pinóquio,
envergonhado, ele começa a mentir para a fada. Começa a mentir e dizer para ela esconder, né, a verdade, porque ele estava com muita vergonha. E olha o nosso ego de novo, né? A gente faz a gente utiliza de mentiras para proteger o nosso ego. E foi o que ele fez ali. Ele começou a mentir. Ah, é porque meu amigo me trouxe até aqui, eu fui obrigado, né, a vir, ou então apareceu uma tempestade e me trouxe até aqui. Ele começou a fazer um monte, né, falar um monte de mentira. E aí a primeira pergunta que ele respondeu que foi a mentira, o narizinho dele já cresceu. E a fada só olhando para ele, né? Tá bom, como se a fada não soubesse. Aí ela fez a segunda pergunta. Vem a mentira. Na mentira, o nariz cresce mais um pouquinho. Vem a terceira pergunta. E aí, nessa terceira pergunta, ele começa a entrar num loop, né, de mentiras. E aí o nariz não para de crescer. Ele vai até, né? Fica maior que ele. Vira um cabo de vassoura. Aí ele percebe isso e, nossa, por que meu nariz está assim? E aí a gente faz questionamento nosso, né? Será que a gente para pensar por que a nossa vida está como está hoje? E analisar as nossas atitudes? Porque normalmente a gente coloca a desculpa sempre em alguém, em alguma coisa. E a maior parte das desculpas estão inseridas numa mentira, né? Por quê? A gente não quer assumir a nossa parte. Então, Pinóquio foi assim, né? Ele não percebeu que uma mentira atrás da outra, né, vai levando a consequências. E a fada simplesmente quietinha ali, só observando, fazia pergunta. Aí o Pinóquio parou, né? Mas por que meu nariz está crescendo? Aí ela falou, porque você está falando mentira, uma atrás da outra. Aí, mais uma vez, ele... Nossa, mas é mentira, não estou falando mentira, estou falando a verdade. Então, quantas vezes nós falamos uma mentira e nem nós acreditamos, mas nós queremos acreditar naquela mentira, né? E aí, percebe que o nariz vai crescendo cada vez mais, né? O nosso nariz, ele não cresce, mas esteticamente falando, para quem tem a questão da linguagem do corpo, quando nós contamos uma mentira, se olha no espelho, o nariz não cresce, mas essa parte aqui, na ponta do nariz e aqui essa região, mais gordinha aqui, ela incha, porque o nosso corpo fala que é interessante, né? É claro que na história eles vão ampliar aquilo, né? Mas se você for olhar, tem um fundamento. Toda vez que nós contamos uma mentira, a nossa região, a parte sanguínea, ela irriga toda essa região do nariz, né? Eu não sei neurologicamente falando, porque acontece isso, mas essa região ela é irrigada e como ela é irrigada, ela dá uma inflada, né? Enfim, mas é uma curiosidade, né? Então, vamos pensar, né, quantas mentiras nós contamos para acreditar, né? Para chegar numa verdade que às vezes não chega. Enfim, e aí a fada silenciosamente olhava para ele e tá bom, entendi. Agora você sabe que toda vez que você contar uma mentira, o seu nariz vai crescer, né? Aí ele parou. E o que eu faço para isso diminuir, né? E agora?
Aí ela dá mais umas liçõezinhas de casa, né? Para ele, tá, você vai... É possível retroceder, mas depende de você. Comece a recuperar o erro, né? Comece a limpar o seu erro. Seja um menino de verdade. Mesmo não sendo, mas faça, tenha atitudes corajosas, assuma aquilo que você faz, assuma a sua verdade, mesmo que seja dolorido, né? Assuma a vergonha. Isso é para nós também, né? Quantas vezes nós não assumimos nas nossas verdades, as nossas vergonhas, né? Mentimos para encobrir isso. Enfim. Então, gente, esse episódio aqui, né, vai parar por aqui para a gente poder continuar no próximo bate-papo. E fica só o questionamento, né? Quantas mentiras nós contamos para encobrir, às vezes, uma verdade que nós não queremos aceitar. Então, programa Consciência em Movimento. Até o próximo episódio. Com consciência e com movimento. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.